Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite, queridos irmãos. Que nos abençoe Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas. Já não sou uma criança, dá para perceber? Então, quanto mais estudei a doutrina espírita, mais me apaixonei por ela e, obviamente, por Jesus. Então, hoje gostaria de conversar com vocês, se pudesse até dialogar, sei que não é possível, mas, enfim, gostaria de conversar com vocês falando sobre Jesus. Por isso, o nosso tema, aprendendo com os exemplos de Jesus. Por que isso? Porque nós achamos que Jesus foi como Buda, sem nenhum descrédito para as outras religiões, mas como Buda e outros fundadores religiosos que simplesmente iniciaram um movimento e que ficou por isso mesmo. Na verdade, nós vamos ver que não foi assim. Foi tudo muito bem programado, no momento certo, na hora certa, e, portanto, não há motivos para surpresa pelo fato de nós podermos e devemos aplicar hoje o que Jesus trouxe e deixou para nós. Então, vamos começar. Primeiro, o que nós sabemos de Jesus? Se nós vamos falar sobre o Divino Mestre, nós não sabemos o nascimento dele, nem o dia. A gente comemora no dia 25 de dezembro, que foi um acordo feito por Constantino no ano 306. Mas nós não sabemos o mês, nem o ano. Sabemos hoje, porque a Igreja Católica finalmente cedeu e concorda com a ciência de que, de fato, Jesus nasceu 5 ou 6 anos. Joana de Ângeles confirma isso através da psicografia do Divaldo. Demais, sabemos muito pouco, que era judeu, da casa de Davi, foi certamente circuncidado. Ele teria irmãos ou primos, irmãos segundo os protestantes, primos segundo a Igreja Católica. Foi visto até aos 13 anos, e aos 13 anos na sinagoga pregando, e dos 13 aos 30 anos, na verdade, algumas pessoas falam que teria estado com os essênios, etc., mas Jesus não tinha nada a aprender com quem quer que fosse. Na realidade, simplesmente não se sabe. Talvez faça parte. Teria sido carpinteiro, talvez ferreiro, diz alguns, porque o termo vale pelas duas profissões. Começou a pregar em aramaico, outros dizem que não, que era siríaco-caldaico, mas era aramaico, língua pobre, de 5.000 palavras aproximadamente, quando ele tinha mais ou menos 30 anos, o que significa que, portanto, se for considerar, mas isso é uma curiosidade histórica, seria no ano 24 da nossa era. E pregou durante 3 anos. Com imensa sabedoria, ele não escreveu nada. Isso aí é um detalhe fundamental. Se tivesse escrito, tinha o deturpado. Também não ditou absolutamente nada. Ele prometeu que voltaria, depois de aparecer para Maria Madalena, para os discípulos, caminhando em Emaús, depois de várias oportunidades. Então, como ele disse que ele ia voltar, os discípulos não entenderam a linguagem simbólica de Jesus, e nós vamos analisar isso no nosso trabalho de hoje. E então, teve uma das oportunidades que até Tomé tocou na sua ferida, quando há aquela expressão curiosa na Bíblia que Tomé teria dito, certamente uma interpolação, Tomé teria respondido, meu Senhor e meu Deus. É tudo que sabemos a respeito de Jesus. Na realidade, é muito pouco e quase nada. Ele escolheu 12 discípulos nesse famoso quadro, mas, na verdade, ele começou só com 12 discípulos? Não, e muita gente ignora isso aí. Lucas, no capítulo 10, nós vemos ali no quadro, citado sempre o capítulo lá em cima, Lucas 10, 1. Então, o que vemos é uma coisa curiosa, pouco apontada. Diz a expressão evangélica, está sempre entre aspas,
sempre em itálico, para provar que isso foi tirado da Bíblia, não é minha interpretação. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, além dos 12, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. No entanto, contando apenas com isso, ele, com sua infinita sabedoria, ele mudou o mundo entre antes dele e depois dele. Hoje, seus seguidores são 2,5 bilhões, dividido em diversas denominações, mas a realidade é isso. Como explicar tamanho sucesso com tão pouco recurso? Como explicar que o impacto de Jesus tenha sido tão grande? É o que nós vamos tentar analisar hoje. Vamos analisar então a metodologia de Jesus. Em primeiro lugar, ele era um Messias, foi um Messias esperado, ansiosamente, previsto, consequentemente, ele veio para cumprir aquela missão. Por isso ele utilizou-se de pessoas, além dos 12, que iam na cidade preparando o caminho para avisar que depois viriam os profetas ou videntes. Bom, isso tudo é muito importante. Será que nós poderíamos seguir os ensinos de Jesus hoje na transmissão da doutrina espírita, que na verdade a doutrina espírita não é o Consolador prometido, não é a revivência do cristianismo? E por que nós podemos dizer isso com tanta segurança? Simplesmente pelo fato de que há promessas de Jesus e depois a afirmação da espiritualidade. E mais do que isso, a forma como o Espiritismo se apresenta para o mundo, ele é a única religião que não tem profissionais na sua área, que é proibido de cobrar qualquer coisa. Portanto, é uma religião que vai crescer devagar, porque exige uma mudança de mentalidade, o que Jesus também conseguiu. Mas vejamos o quadro na época em que Jesus viveu, depois vamos ver o quadro de hoje, e nós vamos ver então o que podemos aproveitar, como aproveitar, qual foi a técnica, o método utilizado por Jesus. Naquela época o quadro era muito pior do que o atual. Por quê? A crucificação e a pena de morte eram absolutamente comuns. Muita gente se aproveita disso para Jesus. Coitado, ele foi sacrificado e pelo sacrifício dele é que nos salvou. Isso não tem amparo na Bíblia. Na verdade, não era assim. A escravidão era absolutamente normal. Na época dos romanos, crucificar alguém, houve épocas mais adiante, lá no século IV, um pouco antes de Constantino, quando ainda Diocleciano estava no poder, que não havia ápia, faltava poste para pendurar as pessoas, porque era a forma normal de matar. A violência campeava como se fosse uma coisa natural, matava-se tranquilamente. Os escravos então não tinham direito à vida. Esse era o quadro que Jesus encontrou. Bom, mais ainda, o quadro, na época em que Jesus veio, dizia o seguinte: a desigualdade social, já que falamos de escravos, era imensa. Direitos civis, que hoje nós falamos nisso, eram absolutamente ignorados. O analfabetismo era generalizado. Tanto isso é mais verdade, que nós vamos encontrar nos Atos dos Apóstolos. Naquele momento em que os discípulos começam a falar línguas estranhas, e eles dizem, está no texto do Evangelho, que era mosto, ou seja, bebida que eles tinham tomado, e na verdade é a manifestação do Espírito Santo, naquela expressão que diz, também está em Joel capítulo 2, está nos Atos dos Apóstolos também capítulo 2, que diz assim: no final do tempo, diz Deus, está assim o textualmente, nossos filhos e nossas filhas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão visões e os jovens sonharão sonhos. Está com essa expressão, estão, portanto, apenas repetindo. Então, a maioria não sabia ler e escrever. Está nos Atos dos Apóstolos, portanto, claro que ele não sabia ler, a maioria, e João e Pedro eram analfabetos. Ou seja, na verdade, na Bíblia está escrito, eram homens indoutos e sem letras, portanto, não sabiam ler e escrever. Falar de perdão e caridade naquela época, coisa inaceitável. Forte mesmo era quem esmagava o outro. Quem era um poderoso, aquele passava pelo mundo deixando o seu caminho juncado de cadáveres. Com Jesus é o contrário, ele vem com uma missão radicalmente diferente.
E com a sabedoria infinita, ele sabia que ele não poderia escrever nada, porque iam adulterar. E nós vamos saber como. Sabemos, já dissemos, que a sua vinda foi prevista. E que ele então obteve um método de ensino curioso, nunca feito antes e nunca igualado depois. Então, a sua mensagem tinha que ter uma característica especial para poder, assim, abranger tanta gente, fazer com que 12 mais 70 se transformasse em 2 bilhões e meio, sem nenhum outro recurso, com uma perseguição extraordinária. Então, como aprender com seus métodos? Vamos devagar. Por que nós não conseguimos nem mesmo ensinar as lições de Jesus de forma a atingir o grande público? Jesus mesmo deixou para nós, está lá em João, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Evidentemente que Jesus não se referia às curas que todos nós podemos fazer. A linguagem característica daquela época, Jesus ia falar sempre por metáforas, mostrando então o que ele podia fazer é praticar os ensinamentos dele. Não era evidentemente aquilo que se chama indevidamente de milagres, e a igreja diz assim, mas que o Espiritismo nos explica que com a derrogação das leis da natureza não há milagre. Há fatos que nós não conseguimos explicar, isso é verdade. Bem, mas então o que nós estamos fazendo com as riquezas contidas nos evangelhos? E ainda não começamos nem a examinar como Jesus, que técnica que ele utilizou. Mahatma Gandhi, quando teve, porque estava preso durante 30 anos, a oportunidade de ler o evangelho e meditar, depois ele disse: como pode coisas tão lindas como o Sermão da Montanha fazer os cristãos que conhecemos? É a realidade, porque com o passar do tempo, quer os homens queiram ou não, é natural que seja assim, é compreensível que Jesus tenha previsto. Então, para seguir com facilidade os ensinamentos de Jesus, criou-se uma série de rituais, de sacramentos, de imposições, todas profundamente respeitáveis e que, no fundo, não estão totalmente erradas. Mas o principal ficou realmente para segundo plano, infelizmente. Por que isso? Jesus, então, vamos pensar que ele tinha uma forma de falar curiosíssima. Vamos primeiro à expressão dele. Ele falava para quem tinha ouvidos de ouvir e olhos de ver. O que quer dizer isso? Ele falava para quem tinha ouvidos e era capaz de entender, porque ouvir e escutar são coisas diferentes. Olhar e ver são coisas diferentes. Você viu? Eu olhei para lá, mas não vi. Puxa, não foi assim? Olhei, mas não vi. São coisas diferentes. Jesus, então, dizia que ele tinha 2 tipos de ensinamento. Isso é muito curioso quando a gente penetra, mergulha na Bíblia, o Livro dos Espíritos, em 4 oportunidades, eles leiam a Bíblia. E ele, então, no seu ensinamento, ele sempre conquistava aqueles que o seguiam ali naquele momento a se modificarem. O fazia, então, com palavras e com atos. Portanto, ele pregava e exemplificava, mas de uma maneira muito curiosa. Então, vamos ver. Primeiro, ele usava de uma técnica curiosa. Ele pregava através de diálogos e através de parábolas. Por que isso? Se o povo era quase todo ele analfabeto, que se sabe, Mateus com certeza sabia ler e escrever, porque ele é cobrador de imposto, e quem cobra imposto sabe contar e escrever muito bem. Nós sabemos disso. Bom, mas, já falei, Marcos e Lucas não conheceram Jesus, claramente. Lucas começa o Evangelho dizendo que ele ouviu minuciosamente as pessoas que desde o princípio foram testemunhas. Então ele não conheceu Jesus. E João e Pedro, já falei, está nos Atos Apóstolos, eram homens sim, doutos e sem letras. Contando com essa equipe, ainda assim, ele não tinha opção. Porque então o diálogo era justamente para mostrar a autoridade moral dele e deixar, normalmente, os fariseus perplexos e sem condição de responder. Nós vamos analisar. Já quando ele fazia por parábolas, para o grande povo era para ficar apenas a parte moral.
Isso é o dado importante. Apenas a parte moral, que eles não seriam capazes de gravar outra coisa. Bom, então vejamos alguns diálogos de Jesus. Numa certa oportunidade, narra Lucas, Jesus vai promover uma cura no sábado, como de fato faz, e ele diz assim: uma coisa vos hei de perguntar, porque na mesma hora contesta: você está curando alguém no sábado? É proibido isso? E ele disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E o pessoal ficou perplexo. Quem é que quer dizer que é ele que não é justo fazer o bem no sábado? Então, aquilo já deixava os seus opositores sem resposta. Há outros textos bem mais enfáticos, em que ele novamente contesta os seus opositores, principalmente os fariseus, e então ele pergunta, nós vamos ver que ele tomava a iniciativa: quem diz os homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Vejam aí uma ideia interessante. Em primeiro lugar, está embutida a reencarnação, porque Elias havia supostamente levado pelo céu, mas pelo menos há séculos antes desaparecera da terra. Nascera depois, portanto, está aí a prova, uma das provas da reencarnação. Elias, Jeremias ou um dos profetas. Profetas e médio é a mesma coisa. Onde está isso na Bíblia? Nós encontramos no primeiro livro de Samuel, está até entre parênteses, é simples para quem quiser ir para casa pegar e confrontar, o primeiro livro de Samuel do Antigo Testamento, então capítulo 9, versículo 9, não dá para esquecer. E ali há parênteses dizendo assim: antigamente, em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia assim: vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Primeiro esclarecimento, Kardec nos deixa claro que então eles achavam que consultava a Deus. Os espíritos que manifestavam era o Deus, na verdade o guia de Israel quando era, mas na verdade então nunca foi diretamente a Deus. Isso é inevitável, a gente sabe disso. Mas aquele diálogo de Jesus continuava perturbando: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ele está no lago, na beira do lago, diz, através da psicografia de Divaldo, que ele estava escrevendo na areia, quando então uma mulher foi apanhada em adultério. O homem não tinha problema nenhum, mas a mulher ia ser, de acordo com a lei de Moisés, devia ser apedrejada. E aquilo era um golpe contra Jesus, porque se ele dissesse: não, cumpra-se a lei de Moisés e ela seja apedrejada, o ensinamento dele estava contestado. Mas se ele mandasse liberar, ele estava então contra a lei de Moisés. Então Jesus, com a sua infinita sabedoria, diz apenas: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tempos depois ele pergunta: irmã, cadê os homens que te acusavam? E ela diz: todos se foram, Senhor. E ele diz para ela: então também se vá, porque eu não te condeno também. E não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Quantos ensinamentos estão aí? Veja a sabedoria infinita de Jesus, começando então, só para nós entendermos. Ainda mais um diálogo. Quando levam uma moeda para Jesus, a moeda tinha a face de César, porque Jesus falava que era o nosso pai, etc. Os judeus que tinham uma carga tributária muito pesada, então levaram a moeda. É lícito pagar isso a César? Eles não queriam pagar aquele imposto tão grande. Jesus pergunta: de quem é esse rosto que está na moeda? Eles: de César. E ele responde: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os fariseus, então, perturbados, não sabiam o que responder. Os seus opositores ficavam simplesmente perplexos. Então nós vemos, primeiro tipo de ensinamento, Jesus perguntava, mas nós vamos em certas oportunidades perceber o seguinte: Jesus não só perguntava, ele se oferecia para ir para a casa dos outros no momento certo. Portanto, ele tinha que mostrar exemplos, não podia esperar só. Vamos ver agora por que ele ensinava por parábolas. Então aí ele tinha uma técnica que escapa às pessoas que não mergulham na Bíblia e não gostam, e tão lindo ler a Bíblia. A maioria do povo não sabia ler nem escrever. Às vezes, nem os discípulos compreendiam. Por exemplo, vários exemplos nós vamos citar. Depois que ele conta uma das parábolas,
os discípulos dizem para ele, está em Mateus capítulo 13. E acercando dele, os discípulos disseram-lhe, mestre, por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo nem ouvem nem compreendem. Que coisa curiosa! Então Jesus vem para falar para não entender, o grande povo não ia entender. O que tinha que ficar para o grande povo? Só o ensinamento moral. Agora aí tem o pulo do gato, como a gente diz. Tinha algo mais. Então, olha o que nós vemos em seguida. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Os discípulos também não entendiam. Mas aos discípulos, ele então tinha uma pregação diferente. Então, vamos ver, em Mateus, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. Atenção agora, e nada lhes falava sem parábolas. Então era curioso, ou ele fazia pergunta ou fazia por parábolas. Todo mundo entendia, o povo pegava o lado moral da coisa, mais nada. Porém, tinha mais alguma coisa. Por quê? E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-lhe acerca da parábola do semeador. E ele disse-lhes, a vós, quer dizer, aos discípulos, é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. De novo, para que vendo, vejo e não percebo, e ouvindo, ouço e não entendo. Então tem vários textos em que eles reafirmam isso que Jesus falava. E olha que coisa curiosa, como o Messias, ele vinha falar de tal forma que não entendessem. Só ficava o aspecto moral, ele não tinha interesse em deixar nada escrito e nem nada ditado, porque a ideia era realmente que permanecesse apenas o ensinamento moral. Mas agora em detalhes, importantíssimos para o nosso entendimento. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas não lhe falava. Agora vem o pulo do gato. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Está em Marcos, nós vemos aí a letrinha pequena. Então, olha aí, que coisa curiosa. Primeiro, Jesus interrogava as pessoas, se oferecia para ir para a casa das pessoas. Numa outra oportunidade, ele fazia através de parábolas. O povo só entendia o lado moral. Tem que ser bom, nunca pode ser mal. Tem que perdoar sempre, 70 vezes 7. Mas para os discípulos ele tinha um ensinamento mais profundo. É de se pressupor que os discípulos, então, estavam aprendendo com o divino mestre. Portanto, Jesus explicava em detalhes aos discípulos, fazendo o quê? Com que eles pensassem, refletissem, ponderassem, analisar antes de crer. Então, Jesus não queria aquela massa. Hoje em dia a gente vê isso tudo sendo feito na televisão, né? Uma pregação para fazer a cabeça das pessoas, não quer saber se a pessoa crê ou deixa de crer. O importante é fazer a cabeça da pessoa e ele entrar para essa ou aquela agremiação. Não é esse o intuito do Espiritismo, que pelo contrário, pelos ensinamentos que nós estamos vendo de Jesus, ele fazia o quê? E nós, sobretudo os expositores, os professores, os espíritas, em geral, aqueles que pregam e exemplificam, nós devemos fazer o nosso público pensar, refletir, ponderar, analisar, depois de crer. Então existem algumas casas que fazem um negócio muito interessante, chamam painel. O público, como os senhores aí presentes, a gente faz uma palestra sobre um tema qualquer, e depois abre para perguntas, e eu peço sempre, toda vez que faço painel, eu digo, me contestem, duvidem do que eu estou falando, eu vou provar. Porque se eu não puder provar, eu não tenho a verdade. Faz me lembrar uma amiga muito querida, da minha esposa, obviamente, e que disse assim, o Carlinhos, pela intimidade, já viu que me chama assim, o Carlinhos fala com tanta fé naquele programa de TV, então, e também nas palestras, eu queria muito aprender um pouco de espiritismo. Ela é uma católica sincera, praticante. A esposa disse, opa, no sábado nós estamos te esperando lá em casa, ele vai falar com você. Ela disse, não, eu não quero saber não, tinha vontade, mas não quero saber não. Ele vai abalar a minha fé.
Por que a bala dela não abala a minha? Porque o espírito é convidado a pensar, a refletir, a analisar. Só depois, então, ele vai crer. Por quê? Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Como é que eu vou aceitar uma coisa que é irracional? Eu tenho que crer com lógica. Recentemente, nos Estados Unidos, com todo o respeito, saiu numa revista, que não vou fazer propaganda aqui, do mês de novembro, de uma pessoa, um pastor, isso não quer dizer nada, e que ele, na religião dele, ele diz que simplesmente o seguinte: ó, não existe céu, não existe inferno. Na verdade, não voltou ninguém de lá para saber para onde nós vamos. Então, essa história é um papo. Bom, olha, se ele conhecesse a reencarnação, ele ia entender muita coisa. Não há nenhum livro a respeito do que é o céu, nem a respeito do que é o inferno. A não ser que alguém me aponte a Divina Comédia, mas pelo fato de ser uma comédia, não vale nada. Mas, pelo contrário da reencarnação, há muitos livros, a maioria de médicos e psicólogos americanos, absolutamente não são, tem de brasileiros também, comprovando a existência da reencarnação. Ah, mas o orgulho impede a gente de aceitar. É verdade, mas se a gente ponderar, refletir, analisar sobre uma criança, como eu vejo em Petrópolis, lá no local próprio de tratamento deles, que estão com 8 meses, 1 ano, estão com câncer, ficam lá deitadinha tomando aquelas vacinas. Como Deus pode fazer uma pessoa assim? Para onde ele vai? Ele não fez mal nenhum, só a reencarnação explica. Mas como isso mudou depois da morte de Jesus? Vamos lá devagar, analisando. Bem, então Jesus sempre se mostrava, além disso, atento aos seus discípulos, nada escapava deles. Mesmo quando ele sabia o que ia acontecer, ele dava uma prova de autoridade máxima. Ele, na hora da ceia, diz: um de vocês me há de trair. Ele sabia, com a clarividência infinita que ele tinha, sabia. Então, naquela oportunidade, ele diz: um de vós me há de trair. E alguns dizem para ele: sou eu, Senhor? E Jesus se omite de propósito, embora há outras expressões na Bíblia. Jesus respondeu, numa certa oportunidade: já vos disse que sou eu, porque se buscais a mim, deixaram ir a este. Quando isso aconteceu? Na hora em que ele previu que ia ser preso, vem aquele pelotão, na frente vem Judas Iscariotes, e então, na hora que começa a querer prender os discípulos, olha a autoridade moral de Jesus, e ele diz: já vos disse que sou eu, se pois me buscar, deixar ir a estes. Olha, ele não queria complicar a vida dos discípulos, a autoridade era constante. E nessa oportunidade, em uma outra oportunidade, aliás, Jesus está pregando, e Pedro diz a ele que Jesus está falando sobre a sua futura agonia, o que ia acontecer, sempre usando da sua infinita clarividência. E nessa oportunidade, então, Pedro diz para ele que isso não pode acontecer, Senhor, porque nós não vamos deixar. Pedro também não entendia, mas Jesus diz para ele: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues os que me conhecem. Então nós vemos, portanto, que havia a previsão, o conhecimento de Jesus do que ia acontecer, até porque a morte dele como Messias estava prevista, até os detalhes, então tinha que acontecer. Aí, em relação à traição de Pedro, quando então Pedro pela 3ª vez nega a Jesus, olha esse detalhe importante, a Bíblia tem que ser utilizada também para refletir. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo primeiro para fora, chorou amargamente. Está isso em Lucas capítulo 22. Então o que nós estamos vendo? Bastou um olhar de Jesus. Às vezes eu digo assim: escuta, a gente está fazendo algo errado, comentando sobre a vida alheia, coisas menores. Estamos fazendo alguma coisa até mais séria. E eu sempre digo assim:
Isso que você está fazendo, você faria na presença de Bezerra de Menezes? Ele pode estar por aí. Você faria isso na presença de um anjo, teu anjo da guarda, ou mensageiro? Ele está por aqui. Será que a gente não pode policiar a nossa língua, pelo menos? Já que nós erramos por pensamentos, palavras e obras. Então eu sempre digo, aquele olhar de Jesus deve ter queimado como fogo. Ele não falou uma palavra, ele apenas olhou. Mas que olhar! Deve ter doído para ver até lágrimas de sangue. Outra coisa, Jesus gostava de provocar impactos. Ele gostava de impactar. Imagina, ele, o rei dos judeus, como de fato consta lá na cruz a expressão IRE, Jesus Nazareno, rei dos judeus, foi pregado na cruz. Então Jesus vai entrar em Jerusalém, o que é hoje comemorado naquele dia dos Ramos, né? Quando então o pessoal faz aquilo na rua, aqueles enfeites, simbolizando o que na época também foi feito. Olha o que nos diz a Bíblia, está no caso aí em Marcos capítulo 11, e levaram o jumentinho a Jesus, porque antes Jesus diz assim, para mostrar a clarividência dele, vai lá de Jerusalém, entra na cidade, há um homem com 2 burricos, pega um, traga-o, ele vai ceder. Então, na verdade, burrico ou jumento era a mesma coisa, e o fato é que o homem trouxe. E imaginem vocês o impacto sobre a multidão. O rei dos judeus ia entrar em Jerusalém montado aonde? Num jumento, com os pés quase arrastando no chão para contestar tudo que ele via naquela sociedade de vaidade, de ambição, de riqueza, de poder, de esmagar o fraco. Ele vinha exatamente ao contrário. Então, a cena é essa. Olha lá, Jesus está quase com os pés no chão. É um burrico que o Consolador da humanidade, o Mestre, aquele que viria como Messias prometido, entra em Jerusalém. De propósito, escolhe um animal bem pequeno para mostrar que ele não queria aquela grandeza, mas outra grandeza de ordem moral, isso sim. Andando mais um pouco, imaginem isso. Eu reflito tantas vezes e fico, meu Deus, que impacto em cima daqueles 12 homens. O lava-pés. Diz a situação narrada por João no capítulo 3. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, é a forma de dizer, e tomando uma toalha, cingiu-se, quer dizer, pegou a toalha, vestiu aqui. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O que ele queria dizer com isso? O rei dos judeus estava lavando os pés dos discípulos. Ele veio quebrar aquela história de que a autoridade vinha de cima para baixo, todos nós somos irmãos. E o impacto em cima disso, né? Aquele que eu acho que é um verdadeiro Deus, o Messias lavando os meus pés, ele gostava de impactar, para mostrar que tinha que ser assim mesmo, para que os outros lembrassem dele e da ética e da moral. Bom, as metas que Jesus tinha a cumprir. Mandava 12, mandou mais 70, ele mostrou como é que fazia, pregando através de parábolas, pregando através de perguntas, pregando, se oferecendo para ir na casa de alguém. E narra Lucas o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Está isso até no Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus referindo à missão dos 12, os 70 deviam estar cuidando de outra parte, preparando o caminho. E sobre a missão dos 70, diz Jesus, e depois disso, já falamos isso antes, designou o Senhor ainda outros 70, além dos 12, e mandou-as adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades, o lugar onde havia de ir. Então Jesus tinha metas, programou, ensinou da melhor forma possível, e em seguida ele começa para cumprir a meta dele. E não tinha outra oportunidade se não fosse assim. Ainda tinha outra coisa para impactar. Jesus fazia previsões disfarçadas. Como disse a leitura da Bíblia, quando se entende é uma beleza. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que são os mansos que vão herdar a terra?
de acordo com o entendimento espírita, é o mundo de regeneração. Aqueles que não querem fazer o mal, ainda vai acontecer pela nossa inferioridade. Mas é que eu não quero mais fazer o mal. Acontece porque eu ainda sou infeliz, eu ainda tenho um pensamento negativo, às vezes falo algo errado. Então isso aí sim, isso aí vai fazer com que essas pessoas que tenham essa capacidade de reconhecer os seus próprios erros e lutar contra eles, porque reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para pegar para sanar suas más inclinações. Quantas vezes as pessoas me dizem, eu não consigo ser espírita, não, porque, pelo amor de Deus, exige demais de mim, e eu ainda sou um pecador. Eu digo, mas é isso mesmo que você é espírita. De outra forma, não teria sentido. Você é espírita exatamente porque sabe que errou e está lutando contra os erros. Se você não errasse mais e fosse perfeito, você não estava aqui. Então, veja que esse é uma herança de Jesus, prevendo o mundo de regeneração. E outra vez ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. O que quer dizer uma morada? Uma casinha para o Chico Xavier, uma para esse aqui, outra para irmão lá, outra para lá, porque seguiu os ensinamentos de Jesus? Claro que não. As moradas são os mundos no espaço e mesmo fora, mundos materiais ou não, mas ele não podia falar isso para aquele povo que dizia que no final do tempo as estrelas vão cair sobre a terra. Como é que as estrelas vão cair? Todas as estrelas são infinitamente maiores do que a Terra, infinitamente é a forma de dizer, mas são muitas vezes mais, de milhares de vezes maior que o Sol, e o Sol milhares de vezes maior do que a Terra. Como pode cair? Mas era a linguagem da época. Outra, olha como Jesus define e ensina de uma forma a não deixar dúvida. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe. Sim, há pessoas que já nasceram uma personalidade masculina, um corpo masculino e uma personalidade feminina. Há outros que, ao contrário, nasceram com um corpo feminino muito bonito, mas a mente é masculina. Só o Espiritismo explica isso. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Antigamente isso acontecia. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. E olha de novo a dica dele, quem pode receber isso, receba-o. O que quer dizer? Aqueles que deixaram de se casar, que como se psiquicamente se castraram para poder servir a Deus, à religião. Tudo previsto, mas de uma forma que ninguém desconfiava. Era perfeito o ensinamento. E Jesus então fazia coisas extraordinárias. Ele dizia assim, imagina, gente, há 2000 anos Jesus ensinando contra a ansiedade. Está isso lá em Mateus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Por quê? Porque efetivamente naquela época já tinha gente sofrendo de ansiedade. Ansiedade que hoje vem da doença do pânico, vem a ansiedade que vem dar o transtorno obsessivo compulsivo e outras tantas doenças psicológicas. Jesus a apontava naquela época, mas disfarçadamente, não podia falar mais do que isso. Agora, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Quem não vive inquieto hoje em dia? Quem não vivia antigamente, porque não tinha direito nenhum? Hoje, pelo menos, nós temos alguns direitos, mas naquela época nem isso. Então, nós vemos Jesus ensinando sobre a inquietude, sobre essa dificuldade. Vamos mais. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É Jesus ensinando a gente a não ter medo. Isso foi muito importante naquela época. Os césares, quando pegavam os cristãos e iam entregar as feras, alguns ficavam indignados, que assim, eles vão morrer, estão cantando. Mas por isso eles eram chamados santos. Então, quando vocês pegarem a Bíblia e ler, por exemplo, quase todas as epístolas, principalmente as chamadas paulinas, então, no início, Paulo manda um abraço aos santos, vamos dizer, da Tessalônica, quando está escrevendo para os Tessalonicenses, ou para os coríntios, um abraço para os santos de Coríntios. Quando ele se despede, também um abraço para os santos, porque santo era aquele que via na intensidade
a doutrina de Jesus. Tanto assim é que alguns davam tudo que tinha, está nos Atos Apóstolos, capítulo 2, para formar uma cidade. E eles viviam então na pobreza, simplesmente amando e servindo. Não deu certo, a natureza humana ainda não permitia. Mas veja como Jesus, há 2000 anos, nos ensinava contra a ansiedade, a quietude e o medo. Bem, continuando. Jesus inspirava confiança aos discípulos: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que confiança ele passava isso para os outros. Mas, quando ele está preso, foi a primeira, que eu saiba, a única vez na história da humanidade que um traidor, que ele avisa antes que vai trair, o traidor vem apreendê-lo e ele diz: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. É a primeira vez na história da humanidade, acho que não houve outra, que um traidor é chamado de amigo. Melhor ensinamento do que esse ele não podia deixar. E aquilo impactava os espíritos, inspirava os discípulos, inspirava a confiança, estimulava-os para a dura caminhada que eles iam ter daí para frente. Então, vamos lá de novo. Jesus demonstrava ser possível lutar contra os estímulos estressantes. O estresse é a doença do século? É a doença de hoje? Pois Jesus ensinava como lutar contra isso. Né? Hoje a gente tem um desespero por ter coisas materiais e sofre, nós sofremos porque não temos coisas materiais. E às vezes eu digo: gente, quantas vezes já encontrei pessoas na beira da morte. Uma certa ocasião, uma pessoa dele tinha câncer de próstata, era muito rico, tinha edifícios, e na época estava vinculado ao grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, onde até hoje sou conselheiro, mas na época eu era presidente. Então ele dizia para mim: mas seu Gama, eu vou morrer de câncer de próstata, o médico me falou, não tem mais jeito, eu não me conformo, eu tenho tudo isso. E ele então disse uma frase que nunca esqueci: eu daria tudo para mais um pouco de vida. Mas não foi o primeiro a dizer. A rainha Vitória, da Inglaterra, depois de 50 anos de governo, o médico espera, se não fosse a sua situação de ser rainha, eu omitiria isso, mas para a senhora tem que dizer: o seu estado é muito grave, tome providência, a senhora vai morrer. E ela diz: dá-me mais um ano de vida e te darei a metade do meu reino. Ele disse: gostaria muito de receber, mas tome cuidado que a senhora não tem nem meses de vida, durou um mês mais. Então dinheiro não é tudo, a paz de consciência, essa é. Então vejam só, Jesus não queria que a gente aceitasse, engolisse as coisas, como muitas vezes a gente tenta fazer isso. Ele forçava os discípulos a pensar, a refletir, a ponderar, a analisar. Aí só depois então é que eles podiam crer. Outras atitudes marcantes na vida de Jesus. Gostava de pregar para a multidão, mas normalmente ele ia rezar no deserto. Estava sempre em ambiente diferente, pregando no lago, em cima da barca, no templo, no mar, na montanha, na planície. Às vezes, em situações completamente diferentes, às vezes até na sinagoga. Gostava das pessoas mais desprezadas. Zaqueu era desprezado, gente, era muito rico, cobrava imposto. Mas ele vê Zaqueu, quando ele passa trepado, eles subiram num sicômoro, uma árvore muito pequenina, e Zaqueu devia ser uma pessoa pequena, sobe para ver Jesus. Olha o que Jesus faz. Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus se oferecendo para ir lá. O impacto foi tão grande que Zaqueu, ao final, diz para ele, está no texto do Evangelho: fiquei tão feliz com a sua visita que eu vou dar a metade dos meus bens para aqueles a quem eu prejudiquei. Olha, Jesus não espera que Zaqueu venha a ele. Ele foi a Zaqueu. Fez amizade com Simão, o leproso. Gente, leproso, amigo, antigamente, quando as pessoas eram afastadas da sociedade, né? Muitas vezes aceitou o convite para almoçar com terceiros, principalmente para isso que a Bíblia diz, quando eu ia para a sua casa, que tudo indica era emprestada. Mas, de qualquer forma, viveu a arte do perdão e da caridade até o fim da vida, dando um testemunho inconteste. A partir daí,
Jesus diz aos seus discípulos: qualquer, pois, que os incumprir e ensinar, chamado grande é o reino dos céus. Isso quem? Ensinar os mandamentos. Mas repare que é os cumprir e ensinar. Só ensinar não basta. Tem que também cumprir, que é o principal, está claro no Evangelho. Mais ainda, agora diz Jesus: disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não falei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Parecia que isso seria 15 dias depois. Não. Iam passar quase 20 séculos, até que no século XIX surgisse tudo aquilo que nós sabemos. E mais, Jesus diz, ainda tudo com João: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Por que não podia? A ignorância era muito grande. Ele tinha que deixar só uma coisa, o lado moral. Caminhando. Mais promessas de Jesus. E então, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para todo sempre. Outro Consolador, não seria só Ele, outro Consolador. A resposta é clara. Aquele Consolador, o Espírito Santo, Emmanuel explica o que é Espírito Santo claramente, é o coorte de Espírito do plano espiritual, está no livro Paulo e Estevão, numa nota, que são aqueles Espíritos que vão aos poucos, à medida que nós estamos preparados, mostrando como é que é a vida espiritual. Vamos lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, atenção agora, este é o pulo do gato, como se costuma dizer. Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem lembrou do que Jesus havia dito? Porque o mundo tinha caído só em rituais, em sacramentos, em mandamentos, em culto externo, nada mais. E cadê o amor ensinado por Jesus? Cadê o perdão pregado, ensinado e vivido por Jesus? O que fizemos dele? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tão pouca gente prestar atenção nessa introdução, pelo amor de Deus, a introdução, ele diz assim: o objetivo desta obra: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas no Evangelho. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Esta parte é que será objeto exclusivo dessa obra, está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam, quando o Espiritismo veio, ele ressuscitou, sim, o cristianismo, mas ressuscitou o que? A parte moral que estava sepultada atrás de rituais, mais isso e mais aquilo. Agora sim, cabe aos espíritas dizer isso, exemplificando o amor, a caridade, o perdão, pregando, demonstrando a necessidade da nossa transformação. E o que nós estamos fazendo dos ensinos de Jesus? Será que nós obedecemos a Jesus, estamos pedindo ao nosso povo, estimulando eles a estudar, a pensar, a refletir, a analisar, como já frisei várias vezes essa palavra, de propósito, antes de crer? O espírita não pode crer porque viu o Arigó operar. O espírita não pode crer porque viu o Chico Xavier receber uma mensagem do Pai. Ele tem que crer porque é a única doutrina que pode explicar tudo, sem exceção, que existe na face da Terra. Basta conhecê-la em profundidade. Mas, dizia um líder indiano, hoje falecido, quem quer procurar pérolas, não pode ir na praia, ficar procurando ali na areia. Tem que mergulhar fundo para achar. Quem quer se beneficiar da beleza do Evangelho tem que mergulhar fundo, estudá-lo, participar, aprofundar esses conhecimentos. Será que insistimos na necessidade imperiosa de convidá-los ao estudo e não somente ao centro, vir ao centro para tomar passe? O passe é bom. É a transferência de energias alterando o campo celular, nos diz André Luiz. Basta isso? Não! É preciso que primeiro a nossa razão vença tudo, senão nós vamos cair outra vez na mesma rotina. Será que nós estamos exemplificando as nossas casas espíritas e nós mesmos individualmente exemplificando com a prática da caridade e do perdão, ou nós estamos simplesmente pregando e nada mais? É a reflexão que para hoje eu trouxe. A doutrina espírita nos recomenda
Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Só refletindo, analisando, ponderando quem eu sou, é que eu vou poder lutar contra as minhas imperfeições. Está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, então não adianta a gente protelar. Se nós não aprendermos, portanto, a praticar também o Evangelho na sua plenitude, nas casas espíritas, fora da casa espírita, individualmente, procurando perdoar com o esquecimento de todo o mal, procurando o encontro do nosso irmão, sempre há alguém precisando. Chico Xavier, Emmanuel, através de Chico Xavier, ele diz assim: você pensa que eles estão longe? Às vezes é o seu vizinho do lado que está sofrendo muito e você não tem coragem de tocar no assunto com ele. Então eu abri minha casa, digo a vocês para dar exemplo. Eu recebo pessoas lá em casa que me telefonou, quer estar comigo, vai estar. Porque eu estou lutando contra as minhas imperfeições e explicando que fora da caridade, a caridade é alguém que não precisa. Por que nós convencionamos que caridade é dar alguma coisa? Isso é altruísmo, Joana de Anjos bem o diz. Na verdade é doar-se. Procurar ensinar o amor, praticar o amor, praticar o perdão irrestrito. Aí vem a dificuldade, com o esquecimento de todo o mal. Isso é fundamental acontecer. Por isso, Jesus, em sua infinita misericórdia, nos disse tantas outras coisas que não posso repetir aqui, o tempo, para mim, é implacável. Mas reparem que Jesus não disse para orar simplesmente. O que ele disse? Vigiai e orai. Às vezes eu faço a pergunta de propósito para os alunos, e eles dizem para mim, todos felizes, orar e vigiar. Eu digo, não adianta você orar. Primeiro você vigia, primeiro você se policia, depois você ora. Primeiro você aprende, reflete, vê por que tem que fazer aquilo. Pois olha, o Espiritismo só será aquilo que nós queremos que ele seja. O cristianismo redivivo, se ele se manifestar pela explosiva forma de caridade, seja atendendo a doentes, seja visitando hospitais, visitando leprosários, visitando sanatórios, visitando o seu vizinho com problema, exemplificando na hora do desencarne, do questão do irmão querido, aceitando, não com felicidade, que não somos masoquistas, não estamos aqui para sofrer, mas aceitando resignadamente os problemas que a vida traz para nós. Porque a doutrina espírita trouxe para nós essa beleza que estava sepultada, como diz Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo só fala da parte moral, é tudo que nós precisamos. Hoje mata-se, rouba-se, corrompe-se, fuma-se droga, faz-se tudo de errado, porque o Evangelho está sendo esquecido. E nós estamos nos escondendo, não me refiro necessariamente a ninguém aqui presente, mas muitos estão simplesmente escondendo através de rituais, através de atos exteriores, de cultos exteriores, que continuem a fazê-lo. E não pense que nisso há qualquer contestação. Mantemos um programa de TV há 2 anos, ao vivo falamos e dizemos sempre: ninguém está pensando que o Espiritismo quer que todos se convertam ao Espiritismo. Isto é uma grande bobagem. Até porque os centros não podem cobrar nada. Se não podem cobrar, como é que vai todo mundo vir para cá? Não pode. Não é esse o desejo. Pode permanecer lá na sua igreja, se qualquer que seja a sua religião, mas ame a Deus, ame ao próximo, faça o bem, exercite o perdão, lute contra as suas imperfeições. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para vencer as suas más inclinações. Ninguém é santo, mas ninguém vai subir um degrau na escala espiritual pelo trabalho do Chico Xavier ou de Bezerra de Menezes. Mas cada um de nós vai subir devagar pelo seu próprio esforço, errando, levantando e caindo. Pedro traiu, mas se levantou e depois
aceitou a morte infamante na cruz. Meus irmãos, nesse início de ano, que a mensagem que a doutrina espírita traz para todos é: não se esqueçam nunca, fora da caridade não há salvação. Que Jesus abençoe os lares de todos, esta semana que vai começar o mês, o ano para todos, que haja muita paz, muita fraternidade, muito perdão e especialmente muita caridade na vida de todos nós. Que Jesus nos abençoe e proteja.